Ao longo da história da WWE, vimos diversas duplas lendárias conquistarem o coração dos fãs com personagens marcantes, talento de sobra e uma ética de trabalho impecável. The Hart Foundation, The Hardy Boys, os Usos são apenas alguns exemplos de times que redefiniram a luta livre em duplas e alcançaram a imortalidade dentro da WWE por gerações. Mas para cada dupla amada que pisou em um ringue da empresa, também existiram aquelas nada memoráveis. Times tão ruins, com gimmicks entediantes e performances fracas que acabaram se tornando odiados. E até os dias de hoje, os fãs ainda adoram pisar nessas duplas que foram desastrosas. Então galera, nesse vídeo eu vou falar pra vocês as 10 piores tag teams da história da WWE. Mas antes da gente prosseguir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo pra dar aquela moral marota pro nosso canal. Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. The Harris Brothers. The Harris Brothers, a tag team de Ron Harris e Don Harris, talvez seja o maior exemplo de uma dupla que, mesmo com uma longa trajetória na luta livre, conseguiu conquistar tudo e nada ao mesmo tempo. Só na WWE, eles tiveram 3 gimmicks diferentes: The Blue Brothers, The Green Twins e os Disciples of Apocalypse, e falharam simplesmente em todas as tentativas de realmente cair nas graças do público. E apesar do porte físico impressionante, Ron e Don eram extremamente genéricos dentro do ringue e não deixaram nenhuma luta realmente memorável. Além disso, a polêmica envolvendo as tatuagens da SS nazista e o fato de terem usado roupas com o mesmo símbolo em pay-per-views da TNA mancharam de vez a reputação da dupla entre os fãs de luta livre. Los Boricuas. E bom gente, uma das fases mais criticadas da carreira de Savio Vega foi quando ele fundou o grupo Los Boricuas, logo após ser expulso da Nation of Domination, e durante a esquecível rivalidade de 1997, a chamada Gang Wars, que envolvia a Nation of Domination e os Disciples of Apocalypse, Savio Vega se juntava a Miguel Pérez, Jesus Castillo e José Estrada Jr. E além de terem uma imagem sem graça e pouco carisma, os Los Boricuas ainda se envolveram em rivalidades fracas com grupos como os Disciples of Apocalypse, The Headbangers e os The Godwins. E no final das contas, foi um fracasso total. Los Boricuas continuam sendo lembrados como uma das piores stables e duplas da história da WWE. E pior ainda, um desperdício do talento de Savio Vega. The Oddities. E apesar de terem sido relativamente populares entre os fãs da WWE durante a Attitude Era, os Oddities nunca entregaram muito dentro do ringue. A maioria das suas lutas era conduzida por Kurgan Golga, que antigamente era conhecido como Earthquake, e que também tinha o brasileiro Giant Silva. Porém, Kurgan sendo um projeto que não deu certo e John Tenta já estando longe do seu auge, não é surpresa alguma que o grupo nunca tenha alcançado sucesso de verdade. Enquanto muitos personagens da Attitude Era são lembrados com bastante carinho e nostalgia, os Oddities caíram completamente no esquecimento, talvez por causa da gimmick ultrapassada e do fracasso geral do grupo, e hoje em dia, poucos fãs olham para eles com qualquer tipo de entusiasmo. The Body Donnas. E apesar de não terem durado muito tempo, os Body Donnas eram uma dupla talentosa formada pelos primos em kayfabe Skip, o falecido Chris Candido, e Zip, que era Tom Pritchard, e o grupo adorava provocar o público com a sua gimmick voltada para o mundo fitness, e com Sunny ao lado deles, o trio levava a zoeira e as provocações aos fãs da WWE a outro nível. E mesmo tendo conquistado os cinturões de tag team da WWE e protagonizado rivalidades contra duplas como os The Smoking Guns e os The Godwins, Skip e Zip acabaram se separando depois que Sunny os traiu. E hoje em dia, no entanto, os Body Donnas são lembrados com certo desprezo, muito por causa do legado sombrio deixado por Sunny. The Mean Street Posse. Vindos das ruas perigosas de Greenwich, Connecticut, Joey Abs, Pete Gas e Rodney formaram um grupo conhecido como The Mean Street Posse. Originalmente, eles apareceram apenas para ajudar Shane McMahon em suas lutas, mas rapidamente se tornaram algo entre capangas e alívios cômicos. E sem nenhuma habilidade real dentro dos ringues e com um senso de moda pra lá de duvidoso, o trio virou praticamente um grupo de jobbers que o público adorava ver ser espancado, e nunca foram levados a sério e não duraram muito tempo na empresa,
mas cumpriram bem o papel que a WWE esperava deles, o de caras arrogantes que serviam para entreter os fãs apanhando. Man on a Mission. E assim, gente, sendo justo, a Man on a Mission até fizeram sucesso com o público da WWE, principalmente graças ao carisma do manager Oscar, a presença marcante de Mabel e a energia positiva que o grupo transmitia, mas tudo desandou quando eles viraram heels na primavera de 1995. E os fãs simplesmente não queriam vaiar o grupo, nem mesmo o próprio Oscar concordava com essa mudança. Sendo assim, o turn acabou escancarando as limitações de Mabel e Mo dentro do ringue, e a fase como King Mabel e Sir Mo foi simplesmente desastrosa, e o resultado não poderia ser outro. O Man on a Mission foi discretamente dispensado em janeiro de 1996, para o alívio dos fãs e críticos. René Dupree e Kenzo Suzuki. Naquela época, René Dupree era um lutador razoável e se tornaria uma figura polêmica nos anos seguintes, enquanto Kenzo Suzuki era simplesmente terrível no ringue e nunca conseguiu se conectar com o público da WWE. Em 2004, depois que ambos fracassaram como lutadores solo, a empresa decidiu uni-los como uma dupla, e por mais improvável que parecesse, eles chegaram a conquistar os cinturões de tag team da WWE no SmackDown, e mantiveram os títulos por cerca de 91 dias, mas nunca conseguiram causar impacto algum. Quando finalmente perderam os cinturões para Rob Van Dam e Rey Mysterio, os fãs comemoravam, e pouco depois, a dupla sem graça de René Dupree e Kenzo Suzuki foi desfeita, felizmente para nunca mais se reunir na WWE. The Blonde Bombers. Chad e Tank Toland mostraram muito potencial na OVW como os The Blonde Bombers, chegando até a conquistar os títulos de tag team da OVW e mantendo os cinturões por impressionantes 189 dias, mas qualquer esperança de sucesso na WWE foi destruída pela pior gimmick possível, transformados em um ato degradante de strippers masculinos e renomeados como Chad e James Dick. Eles foram obrigados a pousar e dançar usando suspensórios e gravatas borboleta, e eu nem preciso dizer que esse foi um dos piores conceitos já criados pela WWE. E os fãs ainda fazem de tudo para tentar esquecer os Dicks até hoje. Rights to Censor. Durante os dias emocionantes da Attitude Era, o conteúdo ousado e violento da WWE acabou sofrendo uma ameaça. The Right to Censor, inspirado de forma satírica pela Parents Television Council, que tentava censurar tudo que a WWE tentava fazer na época. E o grupo se vestia de uma forma impecável com branco e preto e entrava na arena ao som de sirenes estridentes, em vez de uma música de entrada. E além de criticar abertamente o entretenimento da WWE, eles se tornaram absolutamente insuportáveis para o público. O grupo ganhou ainda mais notoriedade à medida que crescia em número e chegou a conquistar títulos, até que sofreram derrotas demais e acabaram se desmanchando. Por conta de suas provocações calculadas e o seu conceito bem-sucedido, a Right Censor, apesar de ter sido bastante odiada, é bem respeitada pelos fãs da WWE hoje em dia, mas na época era um pé no saco para muita gente. The Spirit Squad. O conceito de um grupo de cheerleaders masculinos já era ruim no papel, e na prática, o Spirit Squad foi ainda pior. Criada por Vince McMahon para o seu próprio entretenimento, a gimmick irritou tanto os fãs que Kenny, Johnny, Mitch, Nick e Mickey se tornassem imãs de ódio instantâneos como rios, mesmo com uma impressionante sequência de 216 dias como campeões de tag team, com péssimas defesas do cinturão. O público continuou detestando o grupo, ainda mais por sua ligação direta com Vince McMahon. Eventualmente foram massacrados pelo DX e literalmente enviados de volta para a OVW. E o único lado positivo que surgiu dessa gimmick foi o talento de Nick, que depois veio se tornar Dolph Ziggler e hoje em dia é conhecido como Nick Nemec na TNA. Mas então, galera, chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling! Valeu e fui!